Imagina só receber uma planta arquitetônica, mas uma planta que vem direto de uma fonte divina, sabe? Com cada medida exata, cada detalhezinho cheio de significado. É isso que a gente vai explorar hoje. Uma das visões mais incríveis já registradas, o Templo de Ezequiel. Uma planta que, na verdade, era um verdadeiro projeto de esperança. Para a gente entender o impacto dessa visão, a gente precisa sentir o peso dessas palavras. Exílio. Isso não eram umas férias forçadas, não. Era o fundo do poço para o povo de Israel. Eles tinham sido derrotados, arrancados da sua terra, perdendo simplesmente tudo que conheciam. Pensa só no cenário. A cidade sagrada, Jerusalém, em ruínas. E o templo, que era o coração da fé deles, virou um monte de escombros. É nesse ambiente de perda total, de desespero mesmo, que essa visão surge. Quase como uma resposta direta a toda aquela devastação. E então, de repente, Ezequiel é transportado. Na visão, ele se vê no topo de uma montanha altíssima. E de lá, ele olha para uma estrutura que parece uma cidade, algo gigantesco ali ao sul. E ele não está sozinho. Lá ele encontra uma figura, sabe, uma figura enigmática que brilha como bronze polido. Esse guia celestial tem nas mãos um cordel de linho e uma cana de medir. E a ordem para Ezequiel é bem clara. Presta atenção em tudo, ouve cada detalhe e depois conta tudo o que você viu. E olha, antes da gente dar o primeiro passo nesse tour, a gente precisa entender as ferramentas. Porque, nessa visão, as medidas são absolutamente tudo. Então, vamos nos situar aqui com a escala. A unidade principal é a cana de medir, que tem um pouco mais de 3 metros. Ela é formada por 6 côvados, e cada côvado tem mais ou menos 52 centímetros. São essas as medidas que vão definir cada centímetro da grandiosidade que a gente está prestes a ver. Certo, então a nossa visita guiada começa agora. A gente vai partir do muro de fora e entrar pelo impressionante complexo do portão leste. O guia leva Ezequiel primeiro para o portão que fica virado para o leste. E não pensa numa portinha simples, a gente está falando de uma estrutura enorme, com suas próprias salas, um vestíbulo, é tipo uma fortaleza e uma entrada sagrada, tudo numa coisa só. A primeira medida já mostra a escala impressionante. O comprimento total do complexo do portão É de 50 côvados, o que dá uns 26 metros. E a largura, 25 côvados, ou seja, 13 metros. As proporções são exatas, grandiosas, e como a gente vai ver, perfeitamente repetidas. Isso já estabelece um padrão de ordem divina. E os detalhes, nossa, são fascinantes. Dentro desse portão tem 6 pequenas salas, tipo postos de guarda, 3 de cada lado. E todas elas têm exatamente as mesmas medidas, a simetria perfeita. As janelas são mais estreitas e os pilares são todos decorados com entalhes de palmeiras, que são um símbolo poderoso de vida, de retidão e de permanência. E essa simetria perfeita não para por aí, não. O guia então mede o portão do norte e o portão do sul e, surpresa, são clones exatos do portão leste. Fica bem claro qual é um dos temas centrais da visão, uma ordem divina, sabe? Sem nenhuma falha, tudo perfeitamente equilibrado. Ok, depois de passar por esses portões perfeitamente simétricos, a jornada continua. Agora para dentro, em direção aos pátios enormes do complexo do templo. A distância entre os portões de fora e os de dentro é de 100 côvados. Isso é mais de 50 metros. Este espaço aberto gigante não está ali por acaso. Ele cria uma sensação de separação sagrada, uma jornada que vai avançando em direção ao coração do templo. E esses pátios estão cheios de estruturas funcionais. Tem uma calçada pavimentada, 30 salas para uso oficial. E a progressão é muito clara. A gente sobe 7 degraus para chegar no pátio de fora e depois mais 8 para chegar no pátio de dentro. Cada passo é uma subida, uma ascensão para um lugar mais sagrado. Ali no portão norte, a visão fica ainda mais específica. São 8 mesas de pedra, todas designadas para preparação dos sacrifícios. 4 ficam dentro do vestíbulo e 4 do lado de fora. A função ritualística está perfeitamente integrada no projeto. Isso mostra que cada ato de adoração tem o seu lugar divinamente pensado. E agora a jornada chega ao seu clímax. A gente está indo para a entrada do prédio principal do templo, o coração de tudo. Esse aqui é o ápice da jornada arquitetônica. Depois de cruzar pátios, portões, eles finalmente chegam na soleira do lugar mais sagrado de todos, o vestíbulo que dá para a casa de Deus. As últimas medições são feitas aqui, nesse grande salão de entrada do templo. O comprimento é de 20 côvados, ou seja, uns 10 metros. E a largura, 11 côvados, um pouco mais de 5 metros.
Essas são as dimensões finais desse limiar sagrado. O último espaço antes de entrar no coração do santuário. Bom, a gente já andou por toda essa arquitetura, medimos cada côvado, mas por quê? Qual é o significado por trás de tanta precisão, ainda mais para um povo que está no exílio? Essa é a pergunta fundamental, né? Por que essa precisão que parece quase uma obsessão? Qual é a mensagem real por trás de todos esses números? E a resposta é poderosa. A visão é uma resposta divina ao caos da destruição e do exílio. Para um povo que tinha perdido absolutamente tudo, essa planta super detalhada não era só sobre um prédio, era um projeto de esperança, uma garantia divina de que a ordem ia ser restaurada, de que a permanência ia ser restabelecida e de que Deus voltaria para habitar no meio deles. A visão de Ezequiel foi um projeto que deu ao povo uma estrutura para ter esperança em tempos de desespero. E isso deixa a gente com uma reflexão. Quais são os projetos, as visões e os planos detalhados que dão forma e esperança para o nosso próprio futuro hoje?